de que Ramiro pode ser titular contra o Flamengo. Poxa, mas como assim titular? Né, o Ramiro estava arquivado, voltou lá dos Emirados Árabes, lá do time do Odair Helman, né, o Al-Ahly, que ele estava emprestado, de repente começou a ser utilizado e agora a gente está falando no Ramiro titular contra o Flamengo, se tem a volta do Maicon, por exemplo, se o Vitor Pereira tem praticamente todo mundo à disposição. Vamos lá. Existe um bastidor de que o Vitor Pereira, desde que ele chegou inclusive, desde que o Ramiro voltou, de que o Vitor tem elogiado muito a dedicação do Ramiro nos treinamentos. Não à toa ele vem recebendo oportunidades. O Ramiro tem algumas deficiências técnicas, ele realmente tem uma dificuldade na finalização. Algumas? Ele não é um jogador tão, digamos assim, efetivo quando chega lá na frente, mas aí eu posso atestar, desde a época do Grêmio, o Ramiro é um jogador, ele é um motorzinho, ele é um abnegado, ele cumpre todas as funções táticas definidas pelo técnico, ele não para de morder o jogo inteiro, ele é incansável e às vezes erra um passe aqui, outro ali, mas ele preenche um setor que talvez, na estratégia do jogo, para esse confronto, seja fundamental. E aí tem um outro grande detalhe, né, gente? Quando a gente fala de um time praticamente definido, com uma linha de defesa com o Fagner e o Fábio Santos, Gil e Balbuena na defesa, meio de campo com Duqueiroz, Renato Augusto e o Fausto Vera jogando uma barbaridade. Quando a gente fala de uma dupla de ataque, Roger Guedes e Yuri Alberto em grande fase, os dois inclusive, os dois jogando muita bola, o Yuri na sua função de artilheiro, o Roger como um camisa 10, que seja um segundo atacante, seja um cara que busca o jogo, seja um cara que arma pro Yuri, seja um cara que finaliza, seja um cara que dribla, enfim, tá numa baita fase, o camisa 10 e o camisa 9 estão numa baita fase. Tá faltando um cara nesse time que não consegue se firmar. O Adson não tá bem, o Mosquito não tá bem, o Vital não tem entrado bem, ou às vezes entra, colabora, mas muito mais no esforço do que na execução. O Vitor Pereira não tem esse cara. E aí a gente tem duas possibilidades, caso ele resolva mudar o time. Ou ele insiste, na verdade 3, né? Vou colocar uma terceira. Ou ele insiste no que não está dando certo, mas dentro de uma estrutura já consolidada, com o Adson pela ponta direita, dentro da sua jogada previsível, com o Mosquito pelo lado direito, com algumas deficiências na marcação do corredor, ou o Matheus Vital invertendo o lado, né, colocando o Vital lá pelo lado esquerdo, sem muita efetividade. Fosse, né? Ou ele insiste na formação, ainda repetindo aquilo que ele vem tentando e não dando certo, ou ele coloca mais um jogador no meio. E aí, são mais duas opções, né? A primeira é manter a sequência, seja com Adson, Mosquito ou Vital. A segunda é colocar mais um jogador de meio, e esse jogador pode ser o Giuliano, que é um, digamos, 12º jogador, que pode, inclusive, fazer um losango, ou um quadrado de meio campo. Quando a gente fala em um primeiro volante do Queiroz, aí você pode abrir, por um lado, o Fausto Vera, no outro o Juliano, na ponta desse losango o Renato Augusto. Ou você pode fazer alinhados do Queiroz e Fausto Vera, com uma possibilidade do Fausto sair um pouco mais pro jogo, não o Du, porque ele tem alguns problemas quando ele se solta, ele não consegue finalizar bem, ele tem alguns problemas de recomposição, então deixa o Du fazendo a dele, o Fausto se solta um pouco mais, e aí você deixa um em cada lado. Renato Augusto pelo lado esquerdo, Juliano pelo lado direito, e os dois atacantes lá na frente. Essa é uma possibilidade. E a outra é o Ramiro. É justamente o Ramiro que, pelo lado direito, talvez na mesma função nesse último estratagema que eu citei, né, tático, o Ramiro fazendo essa função mais pelo lado direito, deixando o Renato mais pelo lado esquerdo. Por quê? Porque o Ramiro, ele tanto marca quanto apoia. Ele não é um atacante. Nem no Grêmio ele foi. Mesmo nos grandes momentos. Ele sempre foi um cara aberto pelo lado direito, que sempre fechou o corredor. Sempre voltou pra acompanhar, seja o lateral ou ponta por aquele lado. Permitiu, inclusive, ou pode permitir, ultrapassagem de lateral. E aí o Corinthians tem ninguém menos que Fagner. Se ele permitir, numa recomposição, num esquema tático, que o Fagner suba um pouco mais, já que a gente sabe que do outro lado o Fábio Santos não vai subir, pode ser interessante. Você também preenche o setor. Com o Ramiro e Fagner, eles podem ali ter uma ocupação de espaços para impedir o Flamengo de jogar um pouco pelo seu lado esquerdo ofensivo. Isso é outro detalhe. E outro é que o Ramiro, pela sua intensidade de jogo, consegue fazer essa marcação, mas também chegar na frente. Também pisar na área. Também auxiliar. Não com tanta qualidade, é verdade. Mas com todos esses benefícios táticos, talvez o Vitor Pereira possa escolher o volante, meio-campista, polivalente, versátil, Ramiro, ex-jogador do Grêmio. É uma informação que vem ao encontro do que o Vitor vem falando dele nos bastidores e do que a gente tem entendido como necessidade de time. Eu não vou cravar aqui que isso vai acontecer, eu pretendo fazer vídeos diários aqui, até a hora do jogo. Inclusive teremos lives aqui pré e pós-jogo dessa decisão, nas 2 quartas-feiras, pra gente poder acompanhar de perto essa situação. Mas é uma possibilidade que Ramiro seja, talvez, a grande surpresa na escalação do Corinthians. Meu Deus do céu, só me faltava essa. Se o Vitor Pereira fizer isso daí, vamos perder, porque não é possível. Ramiro é muito ruim, ele não é ruim não, ele é horrível. Ele é péssimo, ele é ridículo. Ramiro não dá não, pelo amor de Deus. Bota qualquer coisa, menos o Ramiro.